Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtorno de ansiedade. Meu nome é Luana Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência. Meu objetivo é ajudar médicos, estudantes de medicina, profissionais da área da saúde e outros profissionais que se interessem, profissionais da educação, a entender melhor os transtornos da psiquiatria da infância e adolescência. E hoje a gente vai falar dos aspectos gerais dos transtornos de ansiedade. E quando eu falo assim nos aspectos gerais, é que nós não temos um único transtorno de ansiedade, nós temos vários transtornos de ansiedade. Quando a gente fala sobre algo genérico, a gente vai falar quais são as principais características de quando a gente fala que um indivíduo tem um transtorno de ansiedade. Então, o que acontecia com o transtorno de ansiedade? Há muito tempo, nós não sabíamos como era o impacto de um indivíduo ter um transtorno de ansiedade na infância. E por muitos anos isso não foi estudado. Então as pessoas falavam-se pouco sobre os transtornos de ansiedade, principalmente nessa faixa etária. Nos últimos anos, nos últimos 15 a 20 anos, começou-se a estudar mais sobre os transtornos de ansiedade, principalmente nessa população. E descobriu-se várias coisas, entre elas que o transtorno de ansiedade pode ter um tratamento, uma prevenção, antes do indivíduo desenvolver, que o transtorno de ansiedade pode cursar com sintomas de depressão, que ele é um precursor para desenvolver o transtorno de depressão, principalmente na idade adulta. Então, o indivíduo teria um transtorno de ansiedade prévio e, posteriormente, ele pareceria ter um transtorno de humor. E também estudar sobre o tratamento desses indivíduos. E nos últimos anos vem se falado muito e tido muito estudos sobre essa área. E então a gente entra na descrição e no diagnóstico, como que a gente faz a descrição desses indivíduos, qual que é a principal característica do indivíduo que tem transtorno de ansiedade? A principal característica do indivíduo que tem transtorno de ansiedade é evitação. Esse indivíduo, ele tem medo. Então aqui eu vou definir algumas terminologias. Quando eu digo que o indivíduo tem medo de algo, é de quando ele se sente ameaçado por algo que realmente está de uma maneira iminente chance de acontecer. Tipo, vai acontecer em algum pouco momento, tipo, tem uma cobra aqui e aquilo ali me disparou o medo. E isso é definição de medo. Quando eu tô falando de ansiedade, é uma preocupação com algo futuro, vamos dizer assim. Será que eu posso tirar nota boa na prova? Ou será que eu vou ir muito mal nessa prova? E se eu for muito mal nessa prova, será que meus pais vão ficar muito chateados comigo e não vão me levar para as férias no final do ano? Então o indivíduo passa a ter como se ele fosse um sintoma de medo, mas para algo que iria acontecer. Então isso é ansiedade. E os indivíduos costumam ter algumas características de ansiedade no ser humano normal. E não é tão ruim, tá? Então, na verdade, a ansiedade é até protetiva. Contudo, aqueles indivíduos que a ansiedade se torna muito exacerbadas, esses indivíduos sim, eles podem ter um prejuízo em ter esses quadros ansiogênicos. Então, esses indivíduos que têm uma preocupação excessiva podem ter um prejuízo no seu próprio funcionamento, porque pensam sempre que algo muito ruim vai acontecer e passam a fazer não só quadros evitativos, como pode também ter quadros de indecisão, ou de incertezas, ou se eu vou por aqui, ou se eu vou por lá, o que eu devo fazer, e não consegue tomar nenhuma decisão. E a partir disso, sabendo como é que acontece o transtorno de ansiedade, hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, principalmente como acontece na infância e na adolescência, tá bom? Então, as crianças, muitas vezes, elas vão ter um quadro evitativo da situação. Além disso, elas vão ter um quadro de sintomas somáticos. E o que são esses sintomas? Por eles, muitas vezes, quando a gente está falando de crianças muito pequenas, elas têm uma dificuldade de verbalizar o que elas estão sentindo. Então, elas passam a ter sintomas físicos. Por exemplo, dor de barriga, enxaqueca, náuseas, vômitos. Tudo isso devido àquele medo extremo, principalmente quando são crianças menores, em que conseguir desabafar o que está sentindo, para eles são um pouco mais difícil. Então eles tendem a ter uma maior quantidade de sintomas somáticos que nos adolescentes. Fora isso,
Esses indivíduos, eles podem ter também algumas características conforme for o tipo de ansiedade dele. O que é ansiedade, como eu disse para vocês? É uma preocupação com uma ameaça que pode acontecer, com uma ameaça futura. E essa ameaça, ela pode ser distinta. Por exemplo, nós temos o transtorno de ansiedade de separação. A criança, ela passa a ter medo de ficar longe da figura de apego, da mãe, do pai ou de outro cuidador, porque ela se sente ameaçada que ela vai passar mal ou que essa figura de apego pode ficar mal ou doente e ela não estar próxima. Então essa criança passa a não querer ficar longe dessa figura. Faz várias coisas para nunca conseguir ficar longe, principalmente na escola. Começa a ter uma evitação de ir na escola, uma evitação de ficar longe dessa figura de apego. Por exemplo, no supermercado, não quer ir se não for com a figura parental e de apego que ela tem. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que são aqueles indivíduos que ficam ansiosos por diversas coisas do dia. Ficam ansiosos com a prova, ficam ansioso com, será que eu vou conseguir dar bem esse trabalho? Será que meu pai não vai pensar isso sobre mim? Será que eu vou conseguir ter um bom desempenho profissional? Será que eu vou conseguir arrumar uma namorada? Ele tem uma preocupação por várias facetas da vida. Então a gente fala que esse indivíduo tem um transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos também o transtorno de ansiedade social, que é aquele indivíduo que ele tem um medo e a maior preocupação dele é ter um baixo desempenho. Ele fica muito preocupado quando ele vai ser avaliado. Então esse indivíduo, ele pensa o tempo todo na avaliação. Ele pensa, será que se eu levantar aqui as pessoas vão saber que eu estou indo no banheiro? Ou será que eu der essa aula, as pessoas vão pensar que eu sei ou não o conteúdo? Será que as pessoas vão acreditar no que eu estou dizendo? E isso faz com que eles tenham uma ansiedade. Além disso, nós vamos ter as fobias específicas. O que são as fobias específicas? Esse indivíduo, eles podem ter um medo específico de algo. Por exemplo, pode ter medo de sangue. Então, ele passa a evitar tudo que, por exemplo, vai tomar injeção e vai, sei lá, ele imagina que vai ter sangue, que ele vai ver sangue, então ele vai passar mal, então ele evita situações em que ele tenha que passar por situações que tem aquela fobia específica, ou tem medo de cobra, por exemplo, tem medo de um aracnoide, não pode ver o aracnoide, ou tem medo de rato, não pode ver rato, ou ver rato passa muito mal, tem taquicardia, fica bem ruim. E nós temos também o transtorno de pânico, que esse indivíduo, ele tem medo de ter um transtorno ou um ataque de pânico em algum ambiente, então ele evita ir às vezes para alguns ambientes, ou ele, quando ele entra na crise, ele tem um medo iminente de enlouquecer ou mesmo morrer, então ele passa a ter aquela crise de pânico e pensar que ele pode morrer ou que ele pode enlouquecer. Então ele fica com esse medo iminente de tanto enlouquecer ou morrer. E nós temos também a agorafobia, que é outro tipo de ansiedade, e que essa agorafobia, o indivíduo ele tem medo de passar mal e não ser visto. Então ele evita várias situações em que ele possa não ser acolhido ou não ser ajudado. Então ele passa a evitar lugares que sejam de muita multidão ou lugares que não tem ninguém. Eles passam a evitar, por exemplo, o elevador que tem que andar sozinho, porque ele sempre tem medo de não ser ajudado no momento de crise. E aí, nós temos outros dois transtornos que saiu do transtorno de ansiedade, mas eu vou linkar aqui porque eu vou falar futuramente deles, que era o transtorno obsessivo-compulsivo, que fazia parte do setor de ansiedade, que atualmente não está fazendo mais, e o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno obsessivo-compulsivo, o indivíduo tinha uma ansiedade, mas era muito mais por obsessões, pensamentos repetitivos no seu cérebro, que ele passava a ter alguns comportamentos, algumas compulsões, tipo de verificação na porta, ou lavava as mãos várias vezes ao dia. E nós temos também o transtorno de estresse pós-traumático, que refere que o indivíduo passou por uma situação muito difícil, de morte, viu alguém morrendo, ou estava numa guerra, viu muita gente morrendo, e ele passa a ter pensamentos, pesadelos, e evitar situações que relembrem aquele momento tão difícil. Então vamos lá, vamos retomar. Nós temos o transtorno de ansiedade. E o que é o transtorno de ansiedade? É quando o indivíduo
ele tem uma antecipação de uma ameaça, ele tem medo, mas o medo é quando você tem medo de algo que realmente está acontecendo. A ansiedade é quando você tem medo de que algo vai acontecer. E isso tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Quais são eles? Tem transtorno de ansiedade de separação, transtorno da fobia social, agorafobia, transtorno do pânico. E nós temos também o transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, nós tínhamos o transtorno TEPT e nós tínhamos também o transtorno obsessivo compulsivo. E o que se sabe hoje em dia? Tá? O que mais sabe-se hoje em dia é que os transtornos de ansiedade ele tem uma correlação muito significativa com outros transtornos mentais. O transtorno de ansiedade, muitas vezes, ele não vem somente ele. Esses indivíduos podem ter um transtorno de humor, ou como pode ter outros transtornos, como transtorno de conduta. E mesmo que seja o transtorno de ansiedade, pode estar comórbidos entre si. O que isso significa? Ele pode ter tanto um transtorno de pânico como um transtorno de agorafobia. Então, ele pode ter até a crise de pânico quando ele está tendo um transtorno de agorafobia. Então, ele pode ter vários transtornos de ansiedades em um indivíduo apenas, o que é muito comum na infância e adolescência. Na infância e adolescência, muitas vezes o indivíduo não tem um único transtorno, né? O que é muito mais raro é ele ter um único transtorno. É muito comum eles terem vários transtornos comórbidos, que é uma coisa que é característico da infância e adolescência, por isso que os adultos são muito mais fáceis de serem diagnosticados do que a infância e adolescência, porque não tem tantas comorbidades. E aí vem uma questão que os pais sempre perguntam: doutora, mas ele não quer ir para a escola. Ele tem um quadro de ansiedade, ele não tem um quadro de ansiedade, o que você acha? Então, a gente tem que avaliar esse indivíduo, quando ele não vai para a escola, ele não vai por algo que ele passa mal de ir, ele tem algum sintoma físico, ele refere dor de cabeça, ele refere náusea quando vai para a escola, ele passa mal. Como é que fica esse indivíduo? Porque nós também temos que não é um diagnóstico. A gente fala que tem alguns pacientes que têm uma rejeição escolar. E o que significa rejeição escolar? São indivíduos que eles fazem de tudo para não ir na escola, tá bom? Mas muitas vezes, esses indivíduos que não vão na escola, eles têm um respaldo parental. Então, um pai ou uma mãe que estão no divórcio deixa a criança não ir para a escola, ou os pais que têm alguma doença física ou mesmo mental, a criança passa a ficar com os pais para ter um cuidado com esse pai, para ser o próprio cuidador do pai. Então, depende do contexto. Tem que ver se essa criança tem uma dificuldade, passa mal, tem sintomas físicos, dentre outras coisas, tá? E as questões das comorbidades? Como eu já disse para vocês, a gente poderia definir que a ansiedade ela é um espectro, porque ela vai entrar em vários transtornos e não só em um. E mesmo ela tem uma forte comorbidade entre elas, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada pode ter o transtorno de pânico junto, ou um transtorno de pânico pode ter um transtorno de agorafobia juntos. Então, é muito comum eles terem uma questão de comorbidade muito elevada. Acredita-se que até de 80% a 90% dos transtornos de ansiedade cumpre critério para outros transtornos mentais. E tem um outro estudo que fala que 75% desses indivíduos vão apresentar não só um transtorno, mas outros transtornos ansiosos. Então, 90% de ter outros transtornos mentais e até 75% de terem transtornos de ansiedade, que são aqueles que eu havia falado para vocês. E a partir daí, agora a gente fala um pouco da epidemiologia. Quem são as pessoas mais acometidas? Então, a gente acredita-se que 5% das pessoas têm transtorno de ansiedade, e que é uma quantidade relativamente até alta. E as mulheres são as mais acometidas. As mulheres tendem a ser mais preocupadas, como que vão ser vistas, como elas podem ser recebidas, entre outras características que estão mais relacionadas ao gênero feminino e não tanto ao gênero masculino. Quando a gente fala sobre a idade, a gente também vai ter algumas características específicas das ansiedades e que eu acho até muito curioso. Quando a gente fala por fobias de animais,
geralmente acomete uma população de 6 a 7 anos. Quando a gente fala pelos transtornos de ansiedade e separação, tem uma população que vai de 7 a 8 anos. A idade muda conforme for o transtorno. O transtorno de ansiedade generalizada é mais prevalente na população de 10 a 12 anos. O transtorno de ansiedade social é de 11 a 13 anos. E o transtorno obsessivo compulsivo, que fazia parte do transtorno de ansiedade, não faz mais, de 11 a 17 anos. E uma das coisas que eu acho muito importante falar sobre o transtorno de ansiedade é sobre os critérios de risco que levam ao transtorno de ansiedade. E nós temos alguns critérios que eu acho muito importante a gente falar aqui. Os critérios que vão começar pela transmissão familiar. Então, sabemos que a ansiedade ela é hereditária. E uma curiosidade que eu acho muito importante, que muitas vezes o indivíduo que ele é ansioso, ele pode passar até o mesmo tipo de ansiedade. Então, se uma mãe tem fobia social, a chance dessa criança desenvolver uma fobia social também é maior. Então, depende de cada indivíduo. A hereditariedade é algo que está muito consistente, que a gente sabe muito sobre o transtorno de ansiedade. Além disso, nós vamos ter não só a transmissão familiar e o jeito também que os pais conduzem essas crianças, não só pela questão genética, mas pela questão de condução familiar. Então, vamos dizer que tem alguns pais que são muito agressivos, ou essa criança sofre algum tipo de abuso, ou mesmo a maneira que o indivíduo consegue fazer o discernimento na tua casa, a maneira que ele leva a criança para a escola, a maneira que ele pega a criança. Então, se a mãe é muito agitada, a criança tende a ser mais agitada também e mais inquieta. Então, ela tende a imitar os comportamentos de âmbito familiar. Então, se no âmbito familiar for algo meio caótico, que todo mundo conversa, todo mundo fala muito e a pessoa não consegue até ter um discurso com os familiares e que os pais sempre estão atrasados para tudo, ela tende a ter um comportamento muito semelhante dos pais. Além disso, tem a questão genética. E uma das coisas que está sendo muito estudado é o fator temperamental. E o que significa esse fator temperamental? Esse indivíduo ele vai ter um temperamento antes de formar a sua personalidade. Na psiquiatria infantil, a gente diz que o indivíduo ele pode ter um temperamento introspectivo, um temperamento mais inibido e um temperamento mais externalizante. Vamos dizer que nós teríamos um temperamento internalizante e um temperamento externalizante. O temperamento internalizante são aqueles indivíduos que escutam as coisas e absorvem muito para si. E o temperamento externalizante são aqueles indivíduos que são explosivos. Qualquer coisa, eles ficam agitados, eles ficam agressivos. E os temperamentos dos indivíduos que têm ansiedade, geralmente é muito introspectivo. Sabe-se que quando algumas crianças são avaliadas até os 6 meses de vida e que elas começam a chorar muito, elas são um pouco muito emotivas e muitas vezes arredias, elas tendem a longo prazo ter um temperamento mais internalizante. Chora por pouca coisa. Essas crianças tendem a ter um fator de risco a mais a desenvolver o comportamento inibido. Além disso, não só os fatores familiares, nós podemos ter outros fatores, que a gente pode chamar de fatores ambientais, vivenciais. O que esse indivíduo vivenciou ao longo da vida? Por exemplo, se é um indivíduo que está na escola e sofre muito bullying, a tendência de ele sofrer uma ansiedade é um pouco maior do que as outras crianças que não estão sofrendo bullying. Ou essa criança que, além de sofrer bullying, o professor pegou no pé e começou a falar que ela era péssima, tirava notas ruins, que expunha muito ela, também tem uma chance maior de desenvolver o transtorno de ansiedade. E a partir disso, nós temos também os aspectos cognitivos, tá? O que são os aspectos cognitivos? Por que ele é um fator de risco? Porque os indivíduos que têm ansiedade, eles tendem a ter um aspecto cognitivo mais negativo. Eles acham que tudo de ruim vai acontecer para eles. Ah, se eles forem para a direita vai acontecer isso, isso, isso. Ah, mas se eles forem para a esquerda vai acontecer isso, 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 aquilo. Então, essa absorção dos aspectos cognitivos negativos é aumentado nesses indivíduos. Eles têm uma percepção de mundo como se tudo fosse ameaçador. Então, eles têm uma percepção de ameaça constante. Eles acham que eles sempre vão ser passados para trás,
ou que as pessoas estão fazendo algo contra eles, dentre outras coisas. Então esses indivíduos tendem a ser mais ansiosos por isso mesmo, por ter uma cognição mais negativa perante a sociedade e muito suspicaz, muito desconfiado. E quando a gente entra, depois de tudo isso, nós entramos no tratamento. E aí, como é que é feito o tratamento desses indivíduos? O tratamento farmacológico para esses indivíduos é usado muito inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Lembrando que na população da infância e adolescência, o uso de inibidores pode potencializar um pensamento ou até comportamentos suicidas, principalmente quando faz uso da paroxetina, que é o antidepressivo contraindicado na infância e adolescência. O uso de antidepressivos tricíclicos não é tão estabelecido quando tem apenas os quadros de ansiedade, por exemplo, ansiedade generalizada, o transtorno agorafóbico, ou o transtorno de ansiedade de separação, mas os antidepressivos tricíclicos podem ser usados com os pacientes que têm o transtorno obsessivo compulsivo, que antes fazia parte do transtorno de ansiedade e hoje não faz mais. Por que eles não são tão disseminados nessa população? Porque os tricíclicos causam muito arritmia e eles também baixam bastante o limiar convulsivo. E por conta disso, por conta dos efeitos colaterais, nós temos uma preferência a usar os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles podem ser usados no toque, mas não é uma coisa frequente. Mesmo inicialmente, a gente usa inibidores seletivos. Caso o paciente não melhore no toque, a gente pode até pensar em usar um tricíclico. A questão da psicoterapia, quais são as psicoterapias mais indicadas? Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma das muito indicadas porque elas conseguem expor esse indivíduo a situações que, teoricamente, antes eram de risco para eles e consegue fazer uma modulação da cognição desse indivíduo, essa aprendizagem desse indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo que não poderia ver ratos, ela começa a falar, olha, vamos ver o rato aqui na foto, ó, você está sentindo alguma coisa? Se esse indivíduo começa a ter sintomas, é retirado esse estímulo. Passa algum tempo, ele faz esse estímulo novamente, até que esse indivíduo passa a ser dessensibilizado e não ter medo mais de rato. Então, a terapia cognitivo-comportamental está bem estabelecida para esses indivíduos que têm o transtorno de ansiedade, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Então, outras coisas que podem ser feitas é fazer uma psicoeducação com os familiares, falarem para não ficar tão ansiosos nos cuidados com essa criança, passar, não causar tanto medo nessas crianças, dizendo que, olha, você vai lá na rua, o homem do saco vai te pegar, ou ter vivências conflituosas em casa, porque a partir do momento que esses indivíduos não têm essas vivências conflitantes, também é algo protetor para essa criança. E também conseguir perceber se essas crianças estão tendo um temperamento internalizante. Se ela está muito quietinha, ficando muito na dela, a chance de ela desenvolver um quadro de ansiedade futura é muito maior. Logo, esses indivíduos que têm esse temperamento mais internalizante, eles já precisam receber um certo tipo de acompanhamento psicoterápico ou outras formas de acompanhamento, psicoeducação e dentre outras coisas, antes que desenvolvam o transtorno de ansiedade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live e ao longo da semana a gente vai falando mais sobre outras ansiedades, tá bom? Então por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no canal ou perguntar no Instagram. E eu estou à disposição para resolver qualquer dúvida, tá bom? Se vocês quiserem deixar também sugestões de temas, estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima!